Eu convido aos amados irmãos a abrir suas Bíblias no livro 1 Reis, capítulo 16. Vamos ler do versículo 29 ao 31. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. O Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Amém? Até aqui. Senhor, que a tua palavra ela venha nos edificar, muitas vezes de coisas que nós não devemos seguir, a maldade, a inveja, a intriga, mas que nós devemos buscar o amor, a misericórdia, a paz. Que esta palavra sirva, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Uma vida de comunhão contigo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala da rainha Jezabel, que ela foi casada com o rei Acabe. E essa mulher era uma mulher muito mal. Então eu quero, à luz desse texto, falar de Jezabel, a rainha que levou Israel à idolatria. Essa mulher, ela ficou conhecida pela sua maldade na Bíblia. Eu acho que a pior mulher da Bíblia é Jezabel. E ela e seu marido Acabe fizeram muitas coisas que desagradaram a Deus. Primeiro ele casa com essa mulher que era adoradora de Baal. E ela tinha domínio sobre ele. Ele não tinha pulso com esta mulher. Uma das personagens mais famosas do Antigo Testamento, pela maldade, era Acabe e Jezabel. Pela maldade, era filha do rei do Sidônio. Sidom ficava ali situada na costa do norte do Mediterrâneo. Era conhecida com as suas práticas idólatras, problemas com as nações. Esse homem reinou 22 anos ao lado dessa mulher. Na vida de Jezabel encontra maldade, perseguição, idolatria. E este homem, esse rei Acabe, que era rei de Judá, que ele conhecia a Deus. Nós vimos aqui, nós falamos na semana passada sobre o profeta Elias. Vimos que no rei de Israel, nenhum rei levantou altar para Deus. Alguns foram tão idólatras ao ponto de oferecer seu filho, como Manassés, a Deus pagão. Absurdos. Deus Moloque. Já no reino de Judá, não, tivemos alternância. Alguns serviram a Deus, como Josias, como Joás, como Ezequias e tal. Outros não serviram a Deus. Mas o povo de Israel se afastou de Deus por conta desta mulher que levou o povo à idolatria. Porque Baal era o Deus da fertilidade, Deus que dava fartura ao povo, que não era verdade. Nós vimos lá que Elias orou que não choveu, por quê?
que esse profeta não tinha poder nenhum para a produção, para a fertilidade. Né? Mas o casamento de Jezabel com Acabe foi uma coisa ruim, porque ela trouxe a sua religião para o casamento. Era adoradora de Baal. Em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 3 e 4, diz: Acabe cedeu à sua vontade a respeito de promover a religião em Israel. Deus advertiu aos filhos de Israel sobre os seus problemas. Não contrariarás com elas matrimônios, não darás tuas filhas aos teus filhos, não tomarás tuas filhas para os teus filhos, pois fariam teus filhos desviar-se de mim para servir outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Desobedeceu isso aqui, Acabe, que está em Deuteronômio. Ele buscou uma mulher de fora, uma mulher pagã, enquanto ele devia buscar uma pessoa de Deus. E assim também fez Salomão, né? Os dois, Acabe e Jezabel, provocaram dias muito difíceis para aquele reino. Eu sempre digo que o casamento, quando você casa com uma mulher totalmente avessa ao seu pensamento religioso, é complicado. Porque doutrinariamente há conflitos. Então, grande parte dos casamentos em função de conflitos doutrinários que levam a uma separação. Eu quero dizer que ela teve uma influência muito má, né? E 1 Reis 21, 25 diz: Não houve, porém, ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Ela tinha pleno domínio sobre ele. Esse era o maior problema, porque ela profanou o templo, ela perseguiu os profetas, ela tinha 450 profetas de Baal e 400 postos de ídolo. Ela rejeitou e promoveu práticas que detesta o culto, que detesta o povo de Deus. Ela promoveu o culto a Baal com sacrifícios de criança e moralidade sexual. Essa mulher fez muita coisa ruim, muita coisa ruim. Ela era perseguidora. Ela procurou destruir os profetas do Senhor. O seu mordomo conseguiu salvar ainda 100 profetas, colocando lá numa caverna e alimentando de pão e de carne. Ela buscou a vida de Elias, quando Elias matou aqueles profetas lá de Baal, os 450 profetas de Baal. Quando ele fez aquele encontro com Acabe, e disse: vamos ver quem é o Deus que tem poder. E quando Elias ora e vem fogo do céu, eles matam os profetas de Baal. Mas o povo continua ainda adorando esse Deus Baal, até que Elias foge e entra em depressão. Né? Então nós vamos ver que essa mulher também tinha muita cobiça. Existia lá, vizinho ao palácio, um sítio, né? E Acabe tentou comprar esse sítio, né? A Nabote disse: não, esse sítio é da minha herança, não posso vender, nem posso doar. E ele chega em casa e entristecido, e ela pergunta o que aconteceu. E ele conta que ele quis comprar o vinho do vizinho, de Nabote, a vinha de Nabote, ela não quis vender. Ela disse: você é rei, eu resolvo isso. Ela com o anel dele, ela
diz que esse homem profanou contra o rei, contra Deus. E esse homem é assassinado, apedrejado, por conta da influência dessa mulher. Era muito má, Jezabel. Mas nós temos que entender que o mal vai até onde Deus permite. E a morte dela foi prometida. Jezabel falou ao Senhor dizendo, 1 Reis. Falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E essa profecia foi cumprida. Quando Jeú foi confirmado rei por Elias, na casa de Jezabel, seus próprios servos jogaram pela janela, ele passou o carro por cima. Depois que ele voltou para enterrá-la, como tinha a profecia, os cães tinham devorado o seu corpo e só restaram mesmo do seu cadáver o crânio, mão e pés. Essa morte foi prometida por Deus. Deus leva a sério as perseguições impostas ao povo. Na vida de Jezabel, demos um exemplo no Antigo Testamento sobre o que Deus faz a tais pessoas. O pecado é ofensivo a Deus. Temos que ter muito cuidado com o pecado. Deus vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Era uma mulher má, mas ela colheu o que semeou. Eu quero concluir dizendo que essa mulher teve uma morte sangrenta e sem dignidade. Foram comidas pelos cães, como o Senhor profetizou. Essa mulher influenciou sua casa com seu marido. Muitas vezes nós somos espelho dos nossos filhos. Existe uma filha dela chamada Atalia, que ela mandou matar todos os descendentes na época lá em Judá, para usurpar o trono. E o irmão de Acasias, o que ele faz? Esconde Joás para reinar com 7 anos de idade depois. Então a filha dela, com Acabe, também era uma mulher perversa, sanguinária. Ela queria impedir a descendência do Messias, matando todos da casa de Davi. Esse é o exemplo que essa mulher deu para a família. Ela pensava que estava protegida, mas suas más ações acabaram por causar sua queda. Esse homem, por ser homem fraco, esse rei Acabe, levou o seu reinado à incapacidade moral. Então, essa mulher idólatra, no lugar de trazer essa mulher para ele, o inverso. Ela levou ele para profanar o templo e para adorar esse Deus. Podemos perceber o mal que essa mulher causou à vida de Acabe e ao povo de Israel. Não é difícil concluir, portanto, que a influência de uma mulher para o bem ou para o mal é comprovadamente decisiva. Quando nós casamos, a mulher que nós casamos, ela sabe nossas finanças, sabe nossa relação com Deus, ela sabe nosso modo de vida, como é que nós devemos viver. Então nós temos que ter uma afinidade. E isso não aconteceu nesse casamento. Então que esse casamento aqui sirva de exemplo para aqueles que estão para casar, ou que já casaram e que vivem problemas, Muitas vezes você tem uma esposa ou um esposo que não se entendem doutrinariamente,
Imagina uma pessoa de Deus casada com uma pessoa espiritualista, ou pessoas que pensam diferente sobre salvação, sobre pensamentos sobre purgatório, o aniquilamento do corpo, tantos outros assuntos que acontecem. E se essa divergência em cada um não for sanadas, é muito complicado. Também do ponto de vista financeiro, as finanças do casal têm que ser equilibradas. E eu sempre digo que as coisas têm que ser consensadas, mas pelo que vê aqui o texto não havia consenso. Ela mandava em tudo, ela que decidia tudo. E aí essa mulher leva Israel, o rei de Israel, à ruína. Então que ela sirva como um exemplo mau, que não deve ser seguido por nenhuma mulher. Que a maldade dessa mulher, que ela seja vista como um exemplo que não deve ser seguido. O contrário, que deve ser visto para que ninguém faça o que essa mulher fez. E possamos sempre andar nos caminhos do Senhor. Amém? Baixe suas cabeças, sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, falar com Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua presciência, pelos atributos, o Senhor é eterno, o Senhor é imutável, que não há princípio nem fim, e a gratidão nossa, Senhor, pelo livramento, porque Tu és o Deus das causas impossíveis, Senhor, e que sabemos que tudo vem de Ti, Senhor, nada é do homem, nada é nosso, tudo vem do Senhor. Te peço pelo nosso casamento, meu Pai, que a mulher que o Senhor nos deu, Senhor, que ela venha, Senhor, a ter uma vida em comunhão com o nosso Deus, Senhor. Diferentemente do exemplo dessa mulher que acabamos de ler. E todo o povo de Deus, Senhor, busque, Senhor, o único Deus verdadeiro, Pai. Esse Deus que nos orienta, que nos guia, que nos capacita, que nos dá uma novidade de vida, Senhor. Então, meu Pai, mesmo esse exemplo que foi lido agora e foi pregado, meu Pai, ele seja um exemplo a não ser seguido por nenhuma mulher na face da terra. Fica conosco, meu Pai, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém.